O vídeo de hoje vai ser apresentado num formato um pouco diferente dos anteriores, aqueles que vocês já estão acostumados. No entanto, ele não será menos interessante. Por isso, eu convido você que nos assiste nesse momento a ficar aí até o final, porque nós traremos informações muito importantes e esclarecedoras que podem ser muito importantes, podem ser fundamentais caso você deseje vir viver em Portugal. Então, fica aí, não sai daí não. Olá, pessoal! Fala aí, galera! O vídeo de hoje vai ser super diferente. Nós separamos esse vídeo para quê, amor? Nós temos recebido constantes perguntas dos nossos inscritos e seguidores e decidimos que hoje faríamos, um vídeo em resposta a essas perguntas para que haja mais esclarecimento e para que as pessoas se sintam engajadas, e pertencendo ao canal com a nossa participação direta, respondendo a esse questionamento, ok? Uma dessas perguntas recebemos recentemente e nós achamos que seria muito conveniente respondê-la. Qual foi a pergunta mesmo, amor? Por que a gente só mostra imóvel dos vikings, né? Dos vikings. Dos vikings. Não, em nossa defesa, nós não apresentamos apenas imóveis dos vikings, Tem de outras etapas, de outros períodos da Idade Média também. Tem imóvel que a gente fica achando que vai sair de lá de dentro o rei Arthur, da Távola Redonda. Brincadeiras à parte, A gente explica o seguinte, porque assim, vocês têm diversas pessoas vendendo imóveis aí na internet. Só que o preço de um imóvel aqui é 150 mil euros, no mínimo. No barato, porque, por exemplo, na semana retrasada a gente viu um imóvel sendo vendido a 280 mil, um T2 aqui perto da gente. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Então assim, o que a gente pensa? Nem todo mundo tem condição de ter um crédito habitação ou tem dinheiro para comprar um imóvel nesse valor. Então qual é a opção? Ficar em casa sentado esperando ou tomar uma atitude e buscar outras opções? Eu acho que quando a gente mostra um imóvel nesse valor, não é um imóvel para você entrar e morar, é óbvio que não. É um imóvel que você precisa investir. Muitos deles você está comprando a localização, E o terreno, porque o imóvel em si precisa ser demolido e ser reconstruído. Mas assim, a médio e longo prazo é um bom investimento. Hoje a gente vê muita gente fazendo isso. Quantas pessoas a gente não vê na internet? Eles compram ruínas, reformam essas ruínas e depois alugam para os imigrantes. E isso é uma realidade aqui. Pois é, então assim, a gente achou muito curioso, eu achei muito engraçado que de fato são construções, porque Portugal é um país milenar, Então há muitas construções que de fato remontam a séculos, Então você tem aquelas construções que nós mostramos, algumas em ruínas, elas são feitas em cima de pedra mesmo, de rochas. Então é um material muito consistente, muito sólido, mas que não se usa mais. No entanto, pensa bem, se um dos imóveis que nós aqui mencionamos custa cerca de 150 mil euros, você tem que multiplicar, se você está no Brasil, multiplicar isso por 5,4 ou 5,5. E esse imóvel vai facilmente a 750, 800 mil reais. Então, 750 mil, 800 mil reais. É fácil juntar esse dinheiro e pagar num imóvel aqui em Portugal? Óbvio que não. Então, a maioria não é, Então, óbvio que não. Então, a gente acha engraçadas as críticas que nós sofremos, dizendo vocês só mostram imóveis em ruínas. É claro. Imóveis destruídos, isso não é lugar para viver e tal. Bom, isso é uma questão de opinião. Em primeiro lugar, há muitas pessoas que gostam de fato de viver mais isoladas. Isso é um fato. Aí falam do isolamento térmico. Em todos os níveis de vídeos que nós apresentamos, em todas as etapas do vídeo, nós falamos, olha, esse imóvel aqui precisa ser avaliado, você deve visitá-lo primeiro, é importante ir à Câmara Municipal, aliás, não é importante, é fundamental para saber a situação do imóvel. Depois, você dispõe de capital para investir, porque vai ser necessário, você vai pagar pouco
pelo imóvel, basicamente o terreno, 20 mil, 15 mil, 25 mil euros, mas é como se funcionasse como uma entrada. Depois você precisa de um capital, para quê? Ou para reconstruir, ou para pôr abaixo o imóvel, demolir o imóvel para depois fazer um novo. E para isso é necessário dinheiro, é óbvio, né? Então, assim, quando você compra um imóvel em Portugal, um desses que nós apresentamos como exemplos, a gente sabe, claro, obviamente que nós sabemos que ele não é adequado num primeiro momento para uma família viver de imediato. Mas a nossa proposta é, você tem sim, caso disponha de algum capital, como comprar o seu terreno, comprar o seu imóvel em ruínas e depois demolir e providenciar tudo que é necessário, e com o tempo, isso nós frisamos sempre, com o tempo, caso disponha de capital, você consegue ali levantar um imóvel que vai atender a você, sua família e talvez até para outras finalidades. Há muitas pessoas que, dependendo da localização, não apenas fazem uma moradia, mas também fazem, por exemplo, o que é parecido no Brasil com uma pousada, com um mini hotel, e ganham dinheiro alugando, seja para o Airbnb também, para o Booking, há diversas possibilidades. Por isso é que nós trazemos esse tipo de conteúdo que é para o nosso público, e nós acreditamos que isso é muito útil sim, apesar das críticas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E hoje isso é uma realidade em Portugal, né? Hoje é muito mais difundido na internet. Você vê vários youtubers que compram terrenos, que compram ruínas e vão construindo aos pouquinhos, né? É verdade. Fazendo a sua vida aqui em Portugal devagar. É aquela pessoa que realmente não tem 200 mil euros para dar no imóvel, né? Então a gente tem que adaptar à realidade. E isso é muito legal, é muito importante que a gente abra o nosso leque de opções. Sim. E eu gostaria de complementar dizendo o seguinte: não vai aí nenhuma crítica, pelo amor de Deus, tá? Entendam o que eu vou dizer. Mas para quem vem do Brasil e chega a Portugal, há diferenças culturais, há diferenças de compreensão das coisas, porque são duas realidades diferentes, né? O Brasil está inserido numa realidade na América do Sul, um país tropical, com dimensões continentais. Portugal é um país que, por exemplo, é menor que o tamanho de um estado brasileiro, por exemplo, né? O Paraná, enfim, acho que também o Rio Grande do Sul são países menores em extensão territorial. Tá? Eu estou dizendo isso, mas pode ser que eu esteja errado. Mas, na verdade, Portugal é menor que alguns estados brasileiros, né, que são muito grandes, por exemplo, Mato Grosso, vamos citar outros, né, o Mato Grosso, Goiás, Amazonas, então nem se fala. Amazonas é um país em si, não precisa de mais nada, né? Agora, e uma população também pequena. Então, a noção de espaço que os portugueses têm é bem diferente da dos brasileiros. Por exemplo, aqui em Portugal, quando você diz assim, pergunta a um português, né, nativo daqui, onde fica o bairro XYZ? Ele diz assim, fica muito longe, fica a cerca de 10, 15 quilômetros daqui. Para o brasileiro, ou então para quem vive num grande centro, como é o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 15 quilômetros é ridiculamente perto para nossa percepção, porque não é incomum no Rio de Janeiro, por exemplo, você morar num bairro e se deslocar até outro bairro que fica 40, 45, 50 quilômetros de distância. E as pessoas fazem esse trajeto indo e voltando diariamente e não acham distante. Mas para o português, 10, 15 quilômetros, isso é uma percepção que nós temos a partir da nossa interação com as pessoas de cá. Então, assim, os portugueses que aqui residem desde sempre, porque são nativos, quando eles dizem que um lugar é muito afastado, eles estão falando isso numa distância de 15, 20 quilômetros, que para o carioca, para o paulistano, para o mineiro ou para outros estados do Brasil, são muito perto. É super perto, né? Exatamente. Quem pega a Avenida Brasil de manhã, passa 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Exatamente. A gente ri dessa situação quando vê um comentário desse. Isso. Ou que, por exemplo, ridículo. Quem está em São Paulo e usa a Marginal para ir e voltar do trabalho, né? A pessoa às vezes fica 2 horas e meia, 3 horas no trânsito e percorre, né, uma distância de, sei lá, 35, 40 quilômetros. Isso é diariamente. Então, assim, a gente acha engraçado porque a gente percebe aí
que há nitidamente, claramente, um conflito, né, um confronto de duas culturas diferentes que têm noções de espaço diferentes. Então, assim, quando nós falamos, por exemplo, esse imóvel aqui fica perto do centro do concelho XYZ, sei lá, você vai morar em Melgaço, né, que fica no distrito de Viana do Castelo, e você trabalha no centro de Viana do Castelo, o seu trabalho é presencial. Então você vai levar cerca de 1h e 10 aproximadamente para chegar lá. Para o brasileiro, dependendo de onde ele vive, numa cidade grande principalmente, isso é muito perto. Ele não vai ter nenhuma dificuldade de se deslocar diariamente indo e voltando. Mas para o português, eles nos comentários dizem, mas vocês estão loucos, isso é muito longe, vocês não têm noção do que estão falando, não sei o que. Eles não entendem que o brasileiro tem uma compreensão e uma percepção diferente da deles. Eu quero falar, né? Eu, por muitos anos da minha vida, eu levava 2 horas, 2h30 para chegar no trabalho. Isso para ir e para voltar. Então, 5 horas por dia só para transitar só entre casa e trabalho. Pois é. E eu tinha eu sempre trabalhei prestando serviços em empresas, né, de diversos segmentos, em lugares diferentes. Então, assim, eu percorria a cidade do Rio de Janeiro diariamente. Eu gastava basicamente isso também, dependendo dos lugares aos quais eu me deslocava. Mas, assim, eram basicamente 5, 6 horas por dia só me deslocando, indo e vindo, né? Então, assim, para quem vive numa cidade grande, onde a infraestrutura não comporta o número de moradores, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro tem mais de 11 milhões de habitantes. E o estado do Rio de Janeiro talvez tenha, sei lá, 1/10 do tamanho de Portugal. Portugal tem cerca de 9 milhões e meio a 10 milhões de habitantes. Então, assim, Portugal tem um território 10 vezes maior que o Rio de Janeiro, que o estado do Rio de Janeiro. E o estado do Rio tem mais pessoas residindo, tem mais moradores, né, que Portugal. Então, assim, por isso é que às vezes as informações que nós prestamos fazem mais sentido para os brasileiros que para os portugueses. E a gente acha muito engraçado, na verdade, assim, as críticas que nós recebemos, porque a gente percebe nitidamente, evidentemente, que o comentário crítico, né, ele vem a partir da experiência pessoal de quem faz o comentário. Mas ela não leva em consideração, e aí que eu chamo a atenção de quem nos ouve agora e nos assiste, que na verdade é preciso fazer essa distinção, né, de quem vem de uma realidade diferente e encontra outra. E por isso é que nós traçamos esses paralelos e sempre repetimos e ratificamos. Essa é a nossa experiência. Ela não representa a verdade absoluta, até porque a verdade absoluta não existe. A minha verdade não necessariamente é a vossa verdade. Então, cada um vive numa realidade diferente e quando nós prestamos informações, é fundamental que quem nos ouve ou nos assiste adapte essas informações à sua própria realidade. Então, nós queremos informar, queremos ajudar ao máximo possível, mas toda vez que vocês nos assistirem e ouvirem aquilo que nós passamos como conteúdo, retenham aquilo que realmente tem a ver, encontra consonância com a realidade de cada um, tá bom? Então, uma coisa assim muito importante é que o canal Dois Passos Oficial não vende imóveis e a gente também não possui qualquer parceria com agentes imobiliários, consultores, nada. O nosso objetivo hoje é passar informações claras, verdadeiras e dar outras opções mais realistas a quem pretende vir morar em Portugal. Então, aproveitando esse tema, eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: nós dois do canal Dois Passos Oficial, quando emitimos, né, os nossos vídeos, quando realizamos os nossos vídeos, não estamos aqui a prestar opiniões particulares. Até porque, se nós pretendemos informar, nós temos que nos basear naquilo que está na lei. Então, em momento algum, em nenhum conteúdo do nosso canal, nós temos a pretensão de informar dando opiniões. Nós estamos simplesmente baseados na lei. Então, quando os comentários vêm e eles são críticos e dizem que nós já recebemos vários comentários ofensivos, né?
nos chamando de nomes horríveis, assim, que eu nem vou mencionar aqui, porque não vale a pena. Eu não vou ficar aqui a mencionar pessoas e dar fama a quem não merece, só quer seus 5 minutos de brilho, né? Então, assim, nós estamos aqui lastreados, baseados na lei de Portugal. Todas as vezes que falamos de imóveis, de documentação de imóveis, incentivamos a que as pessoas consultem as câmaras municipais do concelho ou da freguesia onde pretendem residir, que consultem as normas, os regulamentos, sejam eles na esfera municipal ou em esferas mais altas da República. Então, todas as leis que nós apresentamos, elas constam dos inventários, né, dos artigos e leis da Câmara Municipal respectiva e daquelas que são publicadas e aprovadas pela Assembleia da República. Em momento algum emitimos opinião particular. Sempre estamos ao lado e baseados na lei. Isso ficou claro? Que ótimo! E se você gostou do formato deste vídeo, deixa aqui nos comentários, escreve assim, perguntas e respostas, para a gente entender que vocês gostaram e que querem a parte 2 com mais respostas dos nossos seguidores. Se você também tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que, na medida do possível, vamos responder. E é muito importante para a gente que você dê o seu like, comente, compartilhe, para que mais pessoas possam ver os nossos vídeos. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. E um grande abraço do canal Dois Passos Oficial. Até a próxima!